Bom, então já estamos gravando aqui e nós vamos dar início à apresentação, uma apresentação bastante conceitual, né, simplificada, do que significa projeto municipal, né? Quais cenários ele melhor se adapta, o que ele representa, né, em termos políticos, sociais, econômicos, né? E quais são as perspectivas futuras, né, do projeto municipal e como ele é aplicável, né, e aplicado nas cidades, né? Então, nós devemos pensar de uma forma ampla, que não se trata somente de uma balela teórica, né, mas de uma fundamentação pragmática aí do que é um do projeto municipal, e isso tem relevância para as cidades como um todo, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos a parte inicial, né, que é o slide 1, projeto municipal, um novo conceito para as cidades, PMD Valente, e evidentemente que, em se tratando de Valente, né, especificamente, eu trago aqui o logotipo, né, a logomarca de Valente, mas de uma forma geral é aplicável também em outras situações, né, em outras cidades, mas cada cidade tem uma especificidade, eu vou explicar mais adiante. Muito bem, então primeiramente o conceito de projeto, né? Não tem como a gente falar de política, né, sem pensarmos num projeto. Então, o país precisa de um projeto, o Estado precisa de um projeto, uma cidade também precisa de um projeto. Uma entidade independente, né, está lá configurada na Constituição, que a cidade ela é um polo administrativo, né, autônomo, independente. Então, ela tem características próprias, evidentemente, diferentes, né, do Estado, da esfera federal, do país como um todo, mas a cidade ela tem uma autonomia que permite a ela, né, se engajar em determinados modelos, e aqueles modelos vão determinar o quanto aquela cidade vai se desenvolver, né? Evidentemente que um país pobre geralmente terá cidades pobres, né, por média. Mas um país como o nosso, com potencial de crescimento, as cidades são polos de desenvolvimento e incubadoras, né, sociais que merecem ter a sua relevância destacada, né, porque são as cidades que vão mover o país, né? A cidade, na verdade, move um país, né? Um país é composto por cidades, então, assim, é uma coisa meio contraditória estar falando do país e não falar da cidade, ou falar da cidade e não falar do país, né? Mas nós estamos no ano de eleições municipais, então é importante falar da cidade, né? De como a cidade pode ter uma abrangência estadual, nacional. Então, o conceito de projeto, né, é um conjunto de metas para as quais se estabelecem prazos, métodos de execução, supervisão, avaliação e controle, bem como orçamentação e definição de fontes de recursos. De forma que, perceba, isso aqui é a melhor prática política existente, né? A prática, né, por projetos. Não vai se dar por vontade de A ou de B, né? Ou por quando o prefeito está bem-humorado, ele vai fazer uma pista, um asfalto. Quando o prefeito está mal-humorado, ele não faz porra nenhuma, né? É assim que deve funcionar, não. Uma cidade, né, a funcionalidade orgânica, né, de uma cidade tem que se dar por meio de projetos, porque projetos pressupõem metas, pressupõe prazo, pressupõe método de execução, pressupõe supervisão, orçamento, fiscalização, né, e pressupõe debate com a sociedade das necessidades do povo, né, de forma que um prefeito, né, um vereador, que é o fiscal, né, das ações do prefeito, não são entes que trabalham para si, né? Então, diferentemente do empresário que trabalha para si, para ganhar dinheiro, para enriquecer, um cara no cargo público ele tem que trabalhar para o povo, né? Então, tudo que ele fizer ele tem que justificar, ele tem que ser transparente, ele tem que discutir, né? E nós sentimos uma carência muito grande hoje na nossa sociedade, né? Não falo só da cidade de Valente, mas no Brasil como um todo a gente sente uma carência, né? De uma agenda de um deputado, de um prefeito, de um vereador, a gente não sabe o que é que esses caras fazem, estão trabalhando, né, ganhando com recursos públicos, né, nós estamos pagando o salário desses caras, né, e nós não sabemos onde eles estão, o que eles fazem, o que eles comem, né, enfim, é aquela velha brincadeira, mas enfim. Então, nós temos que trabalhar com o projeto. Ah, isso é uma coisa nova, né? Projeto é um negócio novo aí que apareceu agora, porque moda não, né? Plano diretor pressupõe projeto, né? O plano plurianual, né, das leis orçamentárias, a LOA, o orçamento, né, a lei orçamentária anual, o plano plurianual, a lei diretriz orçamentárias, tudo isso pressupõe projeto,
né? Só que antes de elaborar o plano plurianual, a LOA, nós temos que ter projeto, né? Ou você acha, por acaso, que o que vai constar lá no PPA, né, que vale 4 anos, sai da mente, né, genial de alguém, né, do prefeito, do vereador e pronto, acabou, né? É porque o prefeito que vai elaborar. Não, é preciso um debate amplo, né, na sociedade para nós sabermos quais são as necessidades da sociedade, né? E aí entra em projeto. E projeto pressupõe essas características aqui, esses elementos, beleza? Então vamos lá. Então falei de projeto. Agora vamos para o outro conceito, né? Aqui tem um detalhe importante, né, que a noção de projeto envolve também o resgate, né, da capacidade de planejamento de curto, médio e longo prazo. Evidentemente, há certas demandas, né, e necessidades da sociedade que exigem um curto prazo de execução. Aquelas são as necessidades carenciais, emergenciais, aquelas que podem, né, se desenvolver ao longo de médio prazo e longo prazo. Evidentemente que em política, principalmente se tratando do Brasil, quando se fala longo prazo, pode ser 10 ou 20 anos, né? Mas, em termos de plano diretor, a gente pode estar falando de fato disso, de 20 anos, mas a gente está falando de algo, né, maior, né? Ou seja, um projeto realmente orgânico, integral para a cidade. Mas a maioria dos problemas, né, que exigem um curto período, né, de execução, por exemplo, as necessidades de saúde, né, de alimentação, de saneamento básico, de emprego, etc., são coisas mais emergenciais, né, renda, então são coisas que exigem curto prazo, né, curto e médio prazo, dependendo de onde se olha. Mas características, né, de, por exemplo, trazer uma indústria para a cidade, construir um hospital, aí a gente já pode falar mais de médio e longo prazo, né? Muito bem. Falando agora do conceito municipal, então eu vou elucidar os 3 termos: projeto municipal e desenvolvimento. O municipal vai lembrar que não se trata de um modelo universal, né? Ou seja, não é porque existe ali um projeto, né, que ele vai ser replicado igualzinho em todas as cidades. Não, cada cidade é uma entidade independente e vai construir o seu projeto próprio. Então, o municipal envolve isso, envolve que cada cidade tem suas características, né, tem suas especificidades, tem sua cultura, o povo é diferente, a formação política é diferente, então leva isso em consideração na elaboração desses projetos. Então, por exemplo, se tratando de Valente, né, nós estamos falando da cidade inserida no território do Cisal, na chamada região do Cisal, na chamada Mancha Valente atualmente, né? A Mancha Valente, no binômio Coité Valente, são cidades com uma relevância regional, né, economicamente falando, muito forte, né? E, enfim, a cidade se muda, como eu falei, a partir de realidades distintas, né? Então, portanto, projetos são citadinos, são municipais. E desenvolvimento. O que é um desenvolvimento, né? Tão afamado desenvolvimento, tão buscado desenvolvimento, que é o que o país precisa, né? Para sair de uma crise, nós precisamos de desenvolvimento, né? Tirar as pessoas da pobreza, da miséria, desenvolvimento. É o quê? É o aumento da riqueza, né? Só que de forma casada ao desenvolvimento, né? Ou seja, a ascensão social das pessoas, das habilidades, né? Enfim, da cultura, enfim, da educação. Então, assim, não se pode falar de desenvolvimento sem educação, né? Então, é uma frase de Brizola, né? O grande Leonel Brizola nos lembra que desenvolvimento sem educação é a criação de riqueza para apenas alguns privilegiados, né? A casta, a nata. Então, nós precisamos desconstruir esse modelo que é exclusivista, que é discriminatório, né, que é perverso, e construir um modelo que seja um modelo mais social, abrangente, né? E aí a gente já parte para viés políticos, porque tem viés político, tem espectro, né, que não se preocupa com isso, né? Por exemplo, a gente sabe, né, que os neoliberais, né, estão preocupados somente com a mão invisível do mercado, a Adam Smith. Os caras congelaram a Adam Smith e botaram fé em Margaret Thatcher, né, que hoje é odiada na Inglaterra. Os neoliberais estão endeusando, né, uma pessoa que é odiada no seu país de origem. Então a gente tem que ter nossa consciência própria, nossa inteligência própria, né, e saber quais são os rumos certos para colocar uma cidade, um estado, um país nos trilhos do desenvolvimento. Evidentemente que isso deve vir casado com uma proposta nacional que coloque a educação no centro de tudo. Para a superação do subdesenvolvimento, não basta o crescimento econômico, foi o que eu acabei de falar. É preciso romper com mecanismos históricos, né, de injustiça,
né, de má distribuição de renda e de serviços públicos precários. É preciso romper essa lógica, né, de que o poder público não presta, de que aquilo que é público é ruim, né, a escola pública é pior do que a escola particular, o hospital público é pior do que o hospital particular. Quem foi que falou que isso é uma verdade? Né? Na verdade, a gente sabe que se o recurso for bem aplicado, for bem direcionado, se tiver projeto, se tiver orçamentação adequada, se tiver fiscalização, se tudo for otimizado, né, e tiver vontade política, a gente vai construir hospitais de ponta, a gente vai construir escolas de ponta, né, e nós vamos acabar com aquele estigma de que aquilo que é público é pior do que o que é particular. Essa lógica aí é a lógica quando o privado penetra no público, né? Quando o Estado é privatizado, né, diminuído, quando o poder público cede espaço a interesses privados, é isso que eles fazem mesmo. Eles acabam com tudo, né? Enfim, acabam com a educação, né, em estado precário, a saúde fica em estado precário. Para quê? Para louvar o privado, né? Porque é tudo feito por humanos, é tudo feito por homens, né? E mulheres também, claro. E a lógica de que o privado é melhor do que o público é uma lógica errada. Claro que a questão do financiamento pesa muito. Então, evidentemente que quando os recursos são mal aplicados, é que está a questão dos recursos, né? São mal aplicados, né? Aí o serviço falha, né? E a gente sabe que a lógica privada muitas vezes preza, né, pela excelente aplicação dos recursos, né? Não se pode perder nada. E no setor público, a má gestão não é que o poder, não é que é uma característica do poder público, é a questão da má gestão dos recursos, né? Podem justamente trazer essa perspectiva ruim, né, da imagem que o povo tem da política daquilo que é público. Muito bem, então um projeto se faz com integração de saberes e práticas. Isso é óbvio, isso é uma coisa assim que a gente precisa resgatar a comunicação, a integração e o diálogo, né, entre os setores que compõem a sociedade. Então, a gente fala de centros de pensamento, a gente está falando de conselhos, a gente está falando de sindicatos, a gente está falando de universidades, de faculdade, de tudo, né, que gera pensamento, inteligência, reflexão, né? Sindicatos, como eu acabei de falar, enfim, trabalhadores, né? E o empresariado, né, também. Então, a gente não está condenando aqui o setor privado, a gente precisa dele, né, porque o setor privado a gente sabe que é um grande gerador, né, de desenvolvimento quando ele casa muito bem, né, com o interesse público. Então, o setor privado ele emprega bastante, né, então gera emprego e renda. Então, isso é importante. Né? Então, a gente não pode condenar o setor privado, mas é preciso um diálogo, né, para saber, né, quais são as ideias, os interesses e as demandas desse empresariado, para que junto com sindicatos, com centros de pensamento, enfim, é um debate em sociedade, né, que não privilegia grupos específicos, né, como atualmente é feito na política, mas a gente vai fazer um debate amplo, né, para que todos sejam incluídos. Né? Esse é o ideal, né? Não é que, enfim, é o ideal, né? Tem muito percalços, tem, mas é o ideal, que a gente realmente precisa resgatar. Então, a construção de um projeto, né, a partir da coletividade, aumenta a legitimidade e a gente está exercendo a nossa democracia como ela deve ser. Né? Porque democracia para poucos não é democracia. A democracia tem que ser para todos. Né? Ou seja, um debate entre todos. Parar com essa lógica, né, coronelista, imperialista, né, colonial, de enxergar o povo pobre, a massa pobre, né, como curral eleitoral, né, que só é importante no momento da eleição, que aí o político vai lá, dá um tapinha nas costas, dá um sorrisinho, fazer uma dancinha ridícula, né, mas esquece daquele povo durante 4 anos, só lembra dele, só dá a devida importância que ele tem no caramba da campanha. Ao longo dos próximos 4 anos vai esquecer, vai colocar no limbo, né, da memória, mas nós temos que romper, né, com esse sistema, né, em que as pessoas elas devem ser centralizadas e privilegiadas, principalmente as mais pobres, mais vulneráveis, né, em todo debate político, né, em toda concepção de projeto. Então, quais são os avanços, né, que o PMD traz, que um projeto municipal traz? Ele traz avanços, como eu falei, de curto, médio e longo prazo. Evidentemente que
A curto prazo, a gente está falando de problemas mais urgentes, né? Ou seja, devem ser elaborados programas e projetos para resolver problemas mais urgentes. Então, assim, vale aqui uma conceituação importante, que um projeto municipal não é um projeto, né? Então fica aquela falsa impressão de que quando a gente está falando de projeto municipal, a gente está falando de um projeto. Não, um projeto municipal, na verdade, é um conjunto de projetos, né? Que se estende ao longo do tempo, que é moldável, que é dinâmico, que é democrático, né? E ele vai pensar em curto, médio, como eu falei, projeto resgata a noção de metas e prazos. Então, a gente está falando aqui de prazo. Curto é aquilo que é mais urgente. Então, por exemplo, um calçamento de uma rua, né? Saneamento básico, esgotamento sanitário, né? Abastecimento, combate à fome e à miséria, né? Para citar apenas alguns problemas. São problemas que exigem projetos de curto prazo, ou seja, você tem que pensar aquele projeto ali para resolver aquele problema de curto prazo, né? Para um curto prazo, porque são necessidades emergenciais. Então, uma pessoa que passa fome, ela precisa ter aquela fome, né, rompida naquele momento. Então, o poder público, né, na sua função de proteção social que lhe é intrínseca, a pessoa que é pobre e que não consegue uma comida, né, que não consegue se alimentar direito, que passa fome, então o Estado deve intervir, né, porque existem casos da fome crônica, né, em que a pessoa ela não consegue sair da fome por ela mesma, né, sozinha ela não consegue. A ONU, né, a FAO, né, já demonstra isso, da ONU, é um órgão da ONU, né, para o combate à fome, né, de forma que tem pessoas que não conseguem sozinhas sair da fome. Então, para isso existe a Secretaria de Assistência Social, para isso existe, né, entidades não governamentais que devem suprir essa carência. Mas isso tudo envolve projeto também, porque preciso, né, pensar coletivamente, né, como resolver aquele problema. Porque uma pessoa só ela não vai resolver tudo sozinha. Então, não é o prefeito que vai resolver tudo só. Então, por isso que ele precisa, né, de projetos. E quando a gente está falando agora de médio e longo prazo, a gente está falando, né, de transformações mais estruturais. E aí a gente está falando de educação, saúde, segurança pública, habitação, modernização da administração pública municipal, né, rompendo com essa lógica de privatização dos interesses públicos que existe na nossa cidade, mas também na sociedade como um todo, né, que é quando as pessoas não conseguem desvincular, né, interesse público de interesse privado. E muitas vezes a lógica privada ela prevalece dentro do sistema público, seja de saúde, seja de educação. Por quê? Porque nós está havendo falhas, né, nesse processo que precisam ser supridas. Essas falhas elas precisam ser sanadas, né? E quando o poder público, legitimamente público, é privilegiado, né, ou seja, ele é colocado em pauta no centro das discussões, a gente vai resolver os problemas, né, por meio de planejamentos estruturados, planejamentos sólidos, né, e realmente criativos e inteligentes, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir sair da crise, né, que nós estamos. Quais são os desafios, né, as origens e os desafios do PMD? O PMD, ele é um documento, realmente, que foi elaborado por formuladores da cidade de São Caetano do Sul, né? É preciso destacar que o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, teve um protagonismo nesse processo, porque esse PMD, Projeto Municipal, deriva do Projeto Nacional, né? Que o Brasil tanto carece, tanto precisa, e que foi a grande proposta de Ciro Gomes para a presidência em 2018. Tanto é que ele escreveu um livro, né? Ele escreveu um livro chamado Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Então, o projeto municipal deriva, né, basicamente do livro dele. Então, enquanto o livro do Ciro, né, que é o projeto nacional, ele pensa nas reformas estruturais de caráter nacional, a reforma da Previdência, a reforma tributária, né, a educação, né, a saúde pública, os complexos industriais, né, a retomada do desenvolvimento, a retomada do destaque internacional do Brasil nas relações internacionais, aqui no Mercosul, no BRICS, né? Ou seja, pensando o Brasil dentro dele e fora dele, os projetos municipais são como células, né, de pensamento dentro das cidades que nós temos que desenvolver para nós chegarmos, enraizarmos a ideia, para chegarmos num projeto nacional de caráter mais amplo, né? E
tem respaldo, o projeto municipal em si, ele tem respaldo no Estatuto das Cidades, que é a Lei Federal número 4.257, 10.257. Então, não é uma coisa que sai da cabeça, né, do ser humano e solta, né? Não é uma coisa solta. Ela tem, inclusive, respaldo na lei, porque no Estatuto das Cidades, né, no artigo 2º, incisos 1º, né, o Estatuto das Cidades garante o direito a cidades sustentáveis, direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, trabalho, lazer, né, para as presentes e futuras gerações. Então, o projeto municipal ele se desenvolve calcado, né, com respaldo no Estatuto das Cidades. Além disso, no inciso 2º, né, do artigo 2º, o Estatuto das Cidades prevê gestão democrática da cidade por meio de participação da população na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e rural também, né? Ou seja, isso aqui é o resumo, né, conceitual de projeto municipal. Então, nós temos respaldo na lei, o que nós precisamos é aplicar, e atualmente não é aplicado. Vamos lá. Então, aqui o livro do Ciro, né, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Muito bom o livro, quem puder, compre e leia. E, pensando na cidade de Valente, né, evidentemente, esse documento, ele é público, né, ele está disponível, né, eu posso estar disponibilizando, quem me procurar, mas ele é público. Né, ele foi adaptado, né, do formulador original lá de São Caetano do Sul, que é a cidade com o maior IDH do Brasil, né, e o nosso foco é justamente a elaboração de itens exclusivos da Valente. Então, a gente pega esse projeto municipal, né, de desenvolvimento, esse documento original que abrange todas as áreas, né, da administração pública, e a gente adapta a nossa realidade. Então, essa é a ideia do projeto municipal. Evidentemente que o maior destaque deve ser dado que é a elaboração de itens exclusivos da cidade. Então, como eu falei no início, como cada cidade tem suas especificidades, tem suas características, sua cultura, né, nós vamos pensar em termos municipais objetivos, né, dos problemas que acometem a cidade. Então, a cidade tem problemas diferentes, tem participações, né, enfim, nos planos estaduais e federais diferentes, né? Enfim, apesar de ter características comuns, recebimento de recursos federais, estaduais, né? Enfim, a própria ação, né, do Estado na cidade também, nas cidades tem características comuns, mas cada cidade tem a sua independência, a sua administração, né, e deve ser priorizada essa independência pensando em termos, né, realmente municipais específicos da cidade. E aqui eu cito um exemplo, né, a gente tem um exemplo do documento original que fala que, por exemplo, uma das propostas para a educação é abolir a indicação política da gestão escolar municipal. Então, cada item, né, tem um significado, tem uma argumentação. Então, não é uma coisa solta. Então, por exemplo, a gente sabe, existem estudos, né, que mostram que a indicação política, né, da gestão, ou seja, o prefeito que indica o diretor, o coordenador, enfim, que aquilo ali não é muito benéfico, né, para a educação. Por quê? Porque muitas vezes, né, o diretor, o gestor escolar, que é indicado pelo prefeito, ele não vai prezar tanto, né, pelo desenvolvimento da educação municipal, porque ele está vinculado ao interesse político. E o cargo exige independência, autonomia, né? E a gente sabe que muitas vezes a indicação não prioriza experiência, né, habilidade, enfim, pensamentos e projetos que também são inerentes ao cargo, enfim. Então, a indicação política já é demonstrada, estudos do Banco Mundial mostram isso, principalmente análise de relatos de casos como o de Sobral, né, onde lá a gestão é pública, a gestão das escolas públicas é pública e ela é meritocrática, ou seja, para ser diretor de escola em Sobral, né, que tem o melhor IDEB do país, a melhor educação pública atualmente, o Ceará também é exemplo disso, né, então, para ser diretor lá, é o servidor de carreira. Então, o diretor tem que ser servidor, né? O diretor ele tem que ter experiência em sala de aula, ele tem que ter experiência em gestão pública, ele tem que ter, ele passa por um processo seletivo que leva em consideração o seu currículo, o histórico, enfim, as realizações. Então, não é uma coisa assim solta, né? Tome, vá você, qualquer um, não, né? Então, a gestão escolar tem que ser profissionalizada, ela tem que ser técnica, mas também ela tem que ser profissionalizada, não somente técnica, porque não é o técnico que resolve tudo, mas assim, ela tem que priorizar, né, justamente a profissionalização do ser humano. Então, pessoas, né, mais capacitadas para aquele cargo. Então, por isso que tem processo seletivo, tem cursos de formação e reciclagem, que é outro tema que a gente pode abordar.
Então, outra base é a própria Constituição Federal e também as metas, né, da Agenda 2030 da ONU, que prevê, né, entre elas a erradicação da pobreza, da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, enfim, redução das desigualdades, paz e justiça, meio ambiente, combate às mudanças climáticas. Então, todo projeto municipal, estadual ou federal ou nacional, né, deve priorizar diretrizes gerais, né, e que a Agenda 2030 da ONU, mais extensivamente, né, elaborada, né, que está disponível na internet, devem ser nortes, porque nós precisamos mudar o conceito. A sociedade muda, o mundo muda, nós vamos nos adaptar a essa mudança, mas de forma absolutamente respeitosa à natureza. Então, o desenvolvimento econômico, como eu falei no início, deve vir casado com a educação de qualidade, mas também deve vir casado com respeito ao meio ambiente, né? Nós não podemos continuar a degradação ambiental do jeito que ela está, né? Voraz desse jeito, porque nós vamos extinguir a humanidade. A própria pandemia da Covid-19 está relacionada, os estudos já mostram, né, com a degradação ambiental. Então, a intervenção humana, né, de forma irracional no meio ambiente, a destruição da natureza, né, de forma clara, ela está nos expondo a vírus letais, né, está predispondo mudanças climáticas que têm impacto na saúde humana. Então, assim, nós vamos repensar o modelo de desenvolvimento. Então, os pilares, né, para finalizar, os pilares de um projeto municipal de desenvolvimento, né, são 4, né? Primeiro, reconhecer o mundo em transição, tanto o país, a economia, a sociedade, né, e que não existe caminhos simplórios. Tudo deve ser debatido, tudo deve levar em consideração, né, a realidade que a gente vive, e é preciso, né, a elaboração de projetos para sair da crise. Então, é preciso também evitar o apartheid social derivado justamente das desigualdades, né, sociais existentes por meio de uma educação de qualidade que deva ser enquadrada no novo século. O reconhecimento do desgaste da política enquanto linguagem da democracia. Então, a política, né, ela está muito mal vista pelas pessoas. As pessoas já não acreditam mais em políticos, né? Tem uma desconfiança enorme, acham que todos são bandidos, ladrões e só trabalham em interesse próprio. Isso é uma inverdade completa? Não, né? Mas nós precisamos resgatar a confiança do povo. E isso envolve justamente, né, o debate em sociedade. É preciso chamar as pessoas, né, para o debate. E essa retórica difusa, né, dos políticos, né, já não absorve a atenção. Então é preciso realmente transformar a política de novo num ambiente, né, de debate, né, e que trate dos temas realmente relevantes a todos. É preciso seguir um caminho de racionalização do debate, fugir de extremos, fugir de divisões binárias, né? Sair do personalismo barato, fake news. Então, personalismo na política é o quê? É endeusar pessoas, né? É priorizar figuras políticas, priorizar, sabe, personalidades, quando na verdade a gente deve priorizar o debate, a discussão, o projeto. Claro que vai ter um representante, o candidato, o executivo, o legislativo, com os vereadores, o prefeito, tudo bem, né? Mas isso não deve ser feito por meio da personalização do ser humano, ou seja, o cara venceu a eleição porque a máquina de propaganda dele foi mais potente. Ele não tem projeto nenhum para a cidade, né? Para nada, ele não sabe bulhufas, não sabe nada, o cara, mas ele se elegeu, né? Por quê? Porque a máquina de propaganda, de compra de voto, muitas vezes, venceu, né? Ou seja, o interesse, a lógica privada venceu. Pensem nisso. E, no quarto ponto, é preciso reunir as pessoas num gesto aglutinador que congrega inteligências em um projeto aberto, democrático e moldável, e que vai se moldar, de fato, e se formará, né? A partir disso, se formará uma massa crítica no nosso município, ou seja, idealmente falando aí, né, na educação, a fundação, né, ou refundação do nosso município por meio de um projeto realmente amplo e democrático, né, que priorize as necessidades do nosso povo e que respeite o nosso povo e que realmente melhore a qualidade de vida das pessoas, não somente fique na retórica, né, de vou melhorar, vou fazer, mas não faz nada, né, não prova, não tem fiscalização, né, da execução dos projetos, não tem nada. Então, assim, a política, as eleições acabam virando um grande mercado. Nós vamos romper com essa lógica e nós vamos resgatar, né, esse interesse das pessoas pela política, e quando a gente consegue isso, a gente forma uma massa crítica. Então, nosso povo deixa de se ludibriar, né, por meio de discursos falaciosos, vazios, de promessas mentirosas, e o nosso povo passa a exigir do político, né, propostas, debates, sabe, concepções, projetos.
É como nossa eleição atualmente ela está engateando ainda, né, nessa grande evolução social que nós estamos ensejando, né? Mas isso vai depender de nós, né? Da nossa consciência, né? De nós resgatarmos de fato o interesse pela política e participar dela. Não basta só falar mal do cara. Ah, fulano é ladrão, fulano não presta, fulano não sei o quê. Não. Se você está falando mal, meu amigo, minha amiga, né? Você precisa voltar agora e fazer diferente. Então, se você não está gostando do modelo atual, vamos mudar isso, então, juntos, né? Entre no partido, debata, chame amigos, familiares, vamos conversar sobre o assunto, né? Mas só falar mal, falar mal, falar mal não ajuda, né? Criticar ajuda, mas é preciso propor, tá certo? Então, aqui é o Pirâmide com os pilares de um projeto municipal de desenvolvimento. Ele reconhece o mundo em transição, ele resgata a política como linguagem da democracia, ele propõe um debate racional sobre os projetos e ele catalisa um processo de atuação conjunta e, enfim, molda, né? Tenta moldar os problemas, né? e propor soluções realmente firmes e duradouras para aqueles problemas. É isso.